do nada surgiu a plataforma de animes da Funimation. E o catálogo de anime tá bem interessante. Tem Attack on Titan, Tokyo Ghoul, Steins Gate, Overlord, enfim, vários animes bons aí pra você assistir. E inclusive a Funimation deixou de graça a plataforma pra quem quiser assistir os animes, então vai lá dar uma conferida. Patrocina nós, Funimation, olha o jabazinho de graça pra vocês, hein, qualidade. E um dos animes que inclusive está dublado é Boku no Hero Academia. É, a tão polêmica dublagem da Funimation de Boku no Hero Academia. Mas Bruno, como assim? Por que essa dublagem é polêmica? Me explica que eu não tô entendendo. Explico, vamos lá. O que aconteceu? Antes de sair o anime de Boku no Hero, saíram 2 filmes do anime aqui no Brasil. My Hero Academia 2 Heróis e My Hero Academia Ascensão dos Heróis. Esses 2 filmes foram dublados por outro estúdio, a Unidub, que é o estúdio de dublagem do Wendel Bezerra. E uma das estratégias de marketing do lançamento aqui do filme no Brasil foi anunciar o elenco de dublagem dele, onde continham algumas pessoas famosas da internet, no meio otaku, e o famoso Guilherme Briggs dando voz ao All Might, que foi um pedido dos fãs. E bom, o cara dublou Superman e fazia total sentido ele pelo menos fazer um teste de dublagem pro All Might. E o que começa a complicar as coisas é que a dublagem ficou boa, todo mundo ficou bem satisfeito com o resultado final, só que eu acho que a distribuidora do anime é diferente da do filme, e eles acabaram escolhendo outro estúdio pra dublar, e acabou gerando uma polêmica na internet essa mudança de elenco. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, porque primeiro, esse canal não é um canal sobre notícias, segundo que não tá claro os detalhes de ambas as partes, então eu prefiro me abster de opinar sobre isso. Mas o Papo Sake é um canal de análise de cultura pop japonesa, animes, mangá, não é mesmo? E muitos de vocês não sabem, mas eu estou estudando para me tornar um dublador. Estou finalizando meu curso de teatro e se tudo der certo, ano que vem começo a me profissionalizar como dublador. E já que eu tenho um canal no YouTube, por que não unir as duas coisas e fazer um vídeo comparando as dublagens de Boku no Hero Academia? A premissa do vídeo vai ser bem simples, eu vou mostrar a dublagem de cada versão do anime, incluindo as do filme, e vou analisar elas de forma técnica, evitando ser algo opinativo. Ou seja, eu vou focar na questão de interpretação da dublagem e também na construção da personagem de cada ator ou atriz. E no final do vídeo, dou minhas considerações gerais sobre a versão dublada da Funimation, porque já tem todos os episódios lançados lá, então se você quiser você pode ver o anime inteiro dublado, e eu falo se vale a pena ou não conferir a dublagem da Funimation. E como é a primeira vez que eu tô falando sobre dublagem aqui no meu canal, deixa um like aqui no vídeo pra eu saber que você gosta desse tipo de assunto, que assim eu faço mais vídeos sobre isso. E se você acha meio chato, pode dar dislike, eu realmente quero saber a opinião sincera de vocês. E outra coisa, se você não é inscrito ou inscrita no Papo Sake, se inscreva e ativa o sininho, porque toda semana, é isso mesmo, toda semana agora a gente posta vídeo sobre cultura pop japonesa. Eu tento fazer uma análise um pouco mais técnica e evito fazer algo mais opinativo. E sempre busco trazer histórias interessantes sobre animes e mangás que vocês gostam, beleza? Então bora analisar as dublagens de Boku no Hero. Eu vou começar pelos mais fáceis, entre aspas, que é o Deku e o Bakugou, porque eles foram os únicos personagens que não trocaram de atores dentre uma versão e outra. O dublador que faz o Midoriya aqui no Brasil é o Lipe Volpato. Ele já fez alguns personagens bem famosos, como o Rock, da Patrulha Canina, o Atreus do God of War e o Kid Emperor, do One Punch Man. Importante dizer que ele tem 19 anos, que eu acho que é uma idade boa pra dublar o Midoriya. Pro Deku, eu separei alguns momentos que eu considero icônicos do personagem e que seriam difíceis de se interpretar, levando em conta a voz original. Vão ter alguns spoilers, mas eu tirei do contexto, então se você não conhece o mangá ou anime, eu acho que você não vai perder nada com isso. Bora comparar então as duas versões do protagonista de Boku no Hero Academia, o Deku. E grita com o coração! Eu achei que o Lipe capturou de forma perfeita a essência do personagem e toda a energia que ele passa naquele primeiro grito. Até porque é uma cena importante no começo do anime, já que é a primeira vez que a gente vê o Midoriya realmente se provando como o sucessor do All Might. Na questão do grito, eu tenho que dar um braço a torcer pra versão original. O grito do Lipe foi muito bom, você consegue sentir uma verdade naquilo e você imagina que ele realmente tá lá no céu voando e batendo no robô gigante. Mas no japonês, o dublador original, ele segura o grito um pouco mais do que o Lipe e ele arranha a voz. No sinal que isso é bem ruim pro dublador, tá? Porque você machuca suas cordas vocais e de repente você até pode perder a voz no dia da gravação. E eu não entendo como que eles fazem isso ou se é uma técnica muito avançada de controle vocal que parece que você tá se esgoelando. Mas assim, o Lipe fez a construção perfeita da emoção da cena. Ele começa a construir o grito lá na primeira fala dele, ele atinge o 10 do 10, só que no japonês o cara atinge 11 de 10. Mas ainda assim é uma dublagem 10 de 10 do Lipe, ele tá de parabéns.
Gigantificação? Acho que ela vai ser popular, é uma individualidade incrível, mas que vai causar prejuízos para a cidade. Será que o seu uso será limitado? Depende, se ela puder controlar o seu tamanho. 巨大化か。人気も出そうだしすごい個性でもあるけど、それに伴う街への被害も考えると割と限定的な活用になっていくか。いや、大きさは自在か、それか。 Eu escolhi essa cena porque mostra que o Lip entendeu o personagem. O caminho óbvio seria copiar exatamente o original, onde o dublador faz uma voz mais grave que a dele e que fala bem rápido para dar um tom cômico do Midoriya, que o anime explora que ele é um nerd e as pessoas acham isso meio estranho. Mas o Lip ele falou de forma mais calma e serena e espaçada, que mostra concentração e o foco do Midoriya de se tornar um herói mesmo sem poderes. Se eu não puder salvar essa garotinha que tá aqui comigo, como eu vou poder me tornar um herói que vai salvar a todos? 前の小さな女の子一人救えないで、みんなを助けるヒーローになれるかよ。 Nossa, você tá louco, essa cena é muito boa. Bem parecido com a primeira. O Lip entende como que a raiva do Deku, que não é uma raiva explosiva ou de maldade, é uma raiva do bem. É meio difícil explicar. Então mesmo quando ele tá interpretando essa raiva do personagem, você percebe que é uma raiva que surge de uma motivação positiva. E o grave que ele utiliza nessa cena é diferente da anterior, então ele também entende essas nuances da personagem. Pra mim o Lip foi perfeito no Midoriya, ele entendeu todas as camadas dele, e a única coisa que ele perde pro original é o grito de novo. Foi um 10 de 10, foi perfeito, passou toda a emoção que precisava na cena, mas no original o ator até se desafina em alguns momentos, porque ele tá desesperado, esgoelando a voz dele. E de novo, eu dou o braço a torcer porque não é saudável fazer isso, então eu entendo o Lip não ir nesse limite, mas uma coisa que o Lip faz diferente do original e eu acabei preferindo é a voz mais grave, mais séria do Deku. A voz natural do dublador original do Midoriya é bem diferente, ele acaba fazendo uma voz mais aguda para interpretar o Deku, enquanto a voz natural do Lip é a do Deku. Então quando ele sente raiva e vai para um tom mais grave, mais denso, mais escuro, é a interpretação do Lip, enquanto no original se assemelha mais à voz normal do dublador. Parece quase outra pessoa, não parece o mesmo personagem. Então pelo menos pra mim dava uma sensação de estranhamento, porque era muito distoante. Enquanto pro Lip parece mais natural essa questão da raiva. É uma questão da voz da pessoa, então não tem muito o que ela fazer no caso do original, mas eu acho que o original vai grave demais. Ele poderia dar uma acentuada, já que ele sobe muito o tom da voz dele normalmente pro Midoriya. Então nesse ponto eu acho que o Lip faz um trabalho melhor do que a dublagem japonesa. O dublador do Bakugou dispensa apresentações, que é o Fábio Lucindo, famoso por dublar o Ash, o Kuririn, dentre outros. E como ele começou a dublar muito novo, a voz dele foi ficando mais grave com o passar do tempo. Tanto que eu acho que ele não combina mais com a voz do Kuririn nem do Ash atualmente. Mas eu acho que a voz dele fica perfeita para personagens como o Bakugou. Bora então ver as cenas dele. É por isso que vocês são só figurantes. Eu gabaritei o simulado. Eu sou o único que tem alguma chance de entrar na UA. Eu vou ser melhor até que o All Might. Eu vou ser o melhor super-herói. Eu vou ser um dos heróis que vai ganhar mais dinheiro. Eu vou ter muita grana. Ah. そのざわざわがもぶたるゆえんだ。もしじゃ A 判定。俺はうち唯一の雄英剣だ。あのオールマイトをも超えて、俺はトップヒーローとなり、必ずや高額納税者ランキングに名を刻むのだ。 Essa cena não tem nem o que falar, perfeita. Isso mostra que o Fábio Lucindo também entendeu o personagem de forma completa, porque o caminho mais fácil é você copiar o original, e mais seguro também. Tanto que na versão japonesa, o Bakugou fala com um tom de sarcasmo, que é algo que muda na versão portuguesa. O Fábio ele vai para um caminho mais de desprezo com a voz, ele aproveita da voz mais grave dele do que o dublador japonês, e utiliza isso a favor. Então se você comparar cena a cena, são intenções diferentes, mas que funcionam pro personagem. Então ele entendeu quem é o Bakugou. E quando ele despiroca, é o Bakugou em português, gente, não tem o que falar, tá perfeito. Ele, inclusive, diferente do Lip, dá aquela arranhada na voz que é necessário pro Bakugou. O cara tá literalmente com as veias saltando todo momento. Também não sei como ele faz sem machucar a voz, espero um dia aprender, mas 11 de 10 pra essa cena.
Você tá bem? Para de se preocupar comigo, seu merda! Eu só quero que você lute! Qual é o seu problema? Por quê? Porque eu acabei tendo que correr atrás do babaca que sempre tava me seguindo. Por que um maldito de um fracote feito você ficou tão forte? Por que você foi reconhecido pelo All Might? Por que você ficou tão forte? Por que você e não eu? Por quê? Porque fui eu que tive que causar o fim do All Might. 大丈夫俺を心配すんじゃねえ。戦えよ。なんだよ。なんでずっと後ろにいた奴の背中を追うようになっちまった。クソ雑魚のてめえが力をつけてオールマイトに認められて強くなってんのになんで俺はオールマイトを終わらせちまってんだ。 Eu quis pegar essa cena exatamente porque é ela que define o Bakugou como personagem. Sem ela, ele é só um cara irritante que fica gritando e que inclusive manda o Deku se matar no primeiro episódio. Então ele tem tudo pra ser alguém desprezível. Mas é aí que você entende as camadas da personagem. E isso depende muito da interpretação de quem tá fazendo a voz dele. Porque se você não ficar convencido na voz, você não vai acreditar nisso. Então no original, o ator ele tá desesperado, ele tá sem voz. É uma faceta do Bakugou que você nunca viu até agora. E aí ele vai pra um tom baixo, triste, e o Fábio faz isso perfeito no português. E ele não copia o original, ele dá uma verdade própria de Bakugou pra essa cena. E eu acho isso perfeito, porque na hora você não vai conseguir parar e pensar, vou copiar exatamente a fala. Porque não, você não consegue simular tristeza, você tem que sentir como ator. E eu consigo acreditar em tudo que o Fábio disse, porque ele realmente entendeu todos os conflitos da personagem, ele vende na voz isso. Trabalho muito bom de construção de personagem, ele soube brincar com as tonalidades diferentes da voz, então ele vai pro alto, pro grave, ele grita e depois ele fala pra dentro. Tudo isso traz muita verdade, porque ninguém fica gritando só num tom ou só numa nota específica. As pessoas começam a oscilar muito quando estão bravas ou tristes. E exatamente isso que acontece na cena, o Bakugou tá triste e bravo. Outra cena 11 de 10, eu acho que o Fábio Lucindo junto com o Lipe são os MVPs dessa dublagem, eles mandam muito bem. Bom, vamos falar agora sobre as personagens que tem 3 versões diferentes. A versão do filme, a do anime e do original. A primeira que a gente vai ver é a do Ida. Bora lá. Eu venho de uma longa linhagem de heróis. Certamente minha família receberia um convite para comparecer na Expo. Porém, meus familiares estão ocupados demais, então só eu compareci. Eu sou o irmão caçula do herói que você atacou. O irmão do melhor e mais digno herói que existe. Eu vim deter você no lugar dele. Se do meu nome para o resto da sua vida. Ingenium! Este é o nome do herói que vai derrotar você! 僕はお前にやられたヒーローの弟だ。最高に立派な兄さんの弟だ。兄に代わりお前を止めに来た。僕の名前を生涯忘れるな。インゲニウム、お前を倒すヒーローの名だ。 Em termos de interpretação, eu acho que os dois atores entenderam a essência do Ida, que é essa pessoa que se leva a sério demais às vezes, mas principalmente na cena do Sten dá pra ver que a interpretação do Gabriel tá muito aflorada em relação ao ódio, à raiva, ele entendeu todo o drama que se passa no personagem. O único ponto é que a voz é bem diferente do original, e aí é uma questão mais de memória afetiva, eu acho, porque no original a voz dele é mais jovial, tanto que na cena do Sten ele vai pra alguns agudos, ele dá uma desafinada que é algo natural de um adolescente, enquanto aqui no Brasil as duas versões me transmitem um ar mais de adulto, o que pode ter sido uma escolha da direção, já que o Ida tem essa questão dele ser muito sério, também o fato dele ser o responsável da turma, de dar o sermão, de dar as broncas e ser até o representante de classe, mas como eu tô acostumado com o original, me dá essa estranheza, mas em termos de interpretação e também na escolha dos atores eu não tenho o que reclamar. Tanto o Gabriel quanto o Felipe entenderam essa brincadeira do sério do Ida e souberam interpretar muito bem o personagem. Agora a gente vai ouvir a Momo e a Tsuyu, tanto a versão do filme quanto do anime no original e em português. Imaginei que estaria aqui. Eu recebi um convite porque meu pai é acionista de algumas das empresas patrocinadoras do evento. É empolgante poder conferir a prévia. Para chegarmos ao topo,
É preciso começar pelo básico, ou não nos tornaremos os melhores heróis. O telefone tá sem sinal e a internet não tá funcionando também. Vamos ficar bem se seguirmos as recomendações. Sem ficar brava com quem vencer. Já há tempo! Midoriya, pare. Isso dá medo, sabia? Ao invés de pensar nisso, por que não pensamos no que vamos fazer? Midoriya-chan, yamete, kowai. Hansei suru yori, tsugi dou suru ka janai kashira? Tudo bem que são duas cenas diferentes, então fica meio difícil de comparar. Mas de qualquer forma, eu acho que a interpretação da Fernanda, ela traz mais inocência pra Momo. Sendo que a dublagem da Kate, da Funimation, passa uma voz mais de arrogância, mais de superioridade. E o que cabe na cena, porque essa é a intenção dela, você achar que a Momo é uma pessoa meio chata, meio arrogante, pra depois você ter sua expectativa quebrada ao perceber que ela é uma pessoa muito gente boa, na verdade. Mas no original japonês, a atriz consegue dar essas nuances, então ela acaba indo pra alguns tons mais altos, mais agudos, e mantendo esse tom de autoridade. E aí quando você descobre que a Momo é bem gente boa, não fica uma surpresa tão grande, justamente por essas nuances na voz. Já a Tsuyu Zedek é um bom exemplo para mostrar qual a diferença de uma pessoa que teve tempo para construir a personagem. Para quem não conhece ela é uma dubladora que tem um canal no YouTube onde faz fan-dublagens sobre alguns vídeos de memes ou de anime. E por muito tempo ela fez várias fan-dublagens com a Tsuyu. Por isso que quando ela foi dublar o filme, ela entendia os trejeitos e como copiar o timbre de voz do original. Além de conseguir dar a interpretação da personagem na cena. Então não é como se ela estivesse só copiando a voz do original, ela também tá entendendo quais são os sentimentos que passam na personagem e transpõe isso na voz. Quer dizer que a dublagem da Kate da Funimation ficou ruim? Não, muito pelo contrário, eu acho que a interpretação que ela dá pra Tsuyu também cabe na personagem e não necessariamente você tem que copiar a voz do original. E outro ponto importante da dublagem é que quando você vai gravar uma cena, você não sabe quem você vai dublar antes de chegar no estúdio. E você tem pouquíssimo tempo pra passar a cena, então levando isso em conta, além do fato que talvez ela não tenha tanta familiaridade com a personagem como a Zedek, eu acho que é justo falar que a interpretação cabe na personagem, principalmente se você não conhece o original. Chegamos na parte que vocês queriam assistir do vídeo, né? A voz do All Might. Como que ficou a versão da Funimation, como que era na versão do filme e como que as duas se comparam com o original. Bora ouvir então. 大丈夫。なぜって私が来た。Não temam, cidadãos. A esperança chegou. Porque eu estou aqui. Está tudo bem. Sabem por quê? Porque eu cheguei. O golpe final. Califórnia! Deus! All for one! United States of Smash! Vocês vão me xingar tudo no comentário porque eu vou ficar em cima do muro, né? Mas não tenho o que falar, a dublagem tá boa do Briggs e do Nestor também. Ó, eu peguei essas duas cenas porque elas representam a essência do personagem. A justiça e que tudo vai ficar bem, que ele precisa ajudar todo mundo e pra ajudar as pessoas ele precisa vencer de todo mundo. Então quando ele dá o socão no vilão, você quer pular junto com ele, você quer gritar junto com ele. E os dois dubladores passam essa energia. O Briggs ele carrega um pouco do Superman, dessa questão dele ser quase um deus na Terra. E o Nestor ele me passa uma sensação mais de paizão mesmo, eu acho que ele vai menos pro grave, ele sabe navegar um pouco mais nesse sentido, enquanto o Briggs, ele vai 100% o heróizão que a gente conhece de filme e tudo mais. E as duas interpretações cabem pro personagem, então é difícil, gente, porque eu tô muito em cima do muro, mas no fim do dia, apesar da polêmica, o elenco não tem nada a ver com isso. E obviamente o estúdio vai escolher bons profissionais pra fazer a dublagem. Eu vou aproveitar deixa, já vou falar o que eu achei da dublagem da Funimation em geral. Eu não vi todos os episódios, porque seria impossível pra eu gravar o vídeo, mas eu vi todas as cenas que eu acredito que são marcantes,
importantes pro anime, e eu gostei, tá? Eu tenho certeza que algumas pessoas vão reclamar da dublagem por alguns pontos de tradução. Alguns nomes estão diferentes do original em termos de pronúncia. Eu acho que o pessoal vai pegar no pé do Kazinho ao invés de Kachan, que é assim que o Deku chama o Bakugou no original. Dentre outras coisas que, enfim, aí é pecuinha e vai ter que caçar episódio por episódio em relação à tradução do original. E o ponto que eu quero falar é que isso não faz uma dublagem ser ruim. Muito pelo contrário, tem um monte de dublagem que mudou bastante coisa do original e virou um clássico, tipo Yu Yu Hakusho. Não tem nada daquilo no original, nem no mangá, nem no anime. Mas faz sentido, porque os personagens permitem aquele tipo de fala, aquele tipo de interpretação. E no fim do dia, se você tá assistindo esse vídeo, você não é o público-alvo da dublagem de Boku no Hero. A gente que é otaku, que vai em fórum, que discute, cria teoria, briga no Twitter, a gente não é o público-alvo da dublagem. É pra galera que não teve contato com anime e não consegue ler ou não gosta de ler legenda e prefere ouvir voz em português. Ou pra criança que não sabe ler também. E no fim a dublagem tem como propósito trazer a experiência mais próxima do original. A gente que viu o original vai ter memória afetiva do original, então a gente vai ficar comparando as vozes, é normal isso. E vai ficar pegado a questão do Kachan e do Kazinho. Só que pra quem não conhece japonês ou pra quem não é no meio otaku, a pessoa não sabe pra que serve o sufixo chan. E a graça do original é justamente essa, que o Bakugou é um cara mega bravo, que não tem amizade com ninguém, e o Deku chama ele de Kazinho, por serem amigos de infância. E é isso manter a experiência do original pra quem vai ver dublado. Em relação à interpretação, sério gente, não tenho o que reclamar. Talvez uma frase ou outra ficaram meio robóticas, meio estáticas, mas isso você vai achar em qualquer dublagem, se você quiser procurar pelo em ovo. Eu reforço que o Bakugou, o Deku e o All Might estão muito bem, e os coadjuvantes também entenderam como que funcionam os seus personagens na história e me entregaram de forma exemplar todas as cenas que eram importantes. E que bom, se você achar ruim a dublagem, é só ver legendado, também tá lá, não tem problema. Mas eu reforço que a dublagem é muito importante. Quantos de vocês não assistiram anime dublado quando criança? O quão importante foi a dublagem pra Naruto? Naquela época já tinha fansub, já tinha legenda online, mas o Brasil é muito grande, gente, vocês têm que pensar fora da bolha. E aí vocês olham, quão popular Naruto é até hoje por causa da dublagem dele no Cartoon Network, no SBT. Enfim, é isso, gente, eu falei bastante já. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um conteúdo bem diferente no Papo Saque. Mas eu particularmente achei bem legal falar sobre dublagem, que é algo que eu gosto muito, que eu tenho essa paixão e quero trabalhar um dia. Então se vocês gostaram desse conteúdo, deixa aqui nos comentários se você quer ver mais vídeos sobre esse assunto e quais animes vocês gostariam que eu avaliasse a dublagem. Muito obrigado pra quem ficou até aqui e a gente se vê semana que vem. Falou e valeu!